Olá pessoal, sou o professor Thiago César, de Língua Portuguesa e Redação Oficial. Estou aqui hoje para tecer comentários, para dar algumas explicações, algumas dicas sobre o edital do Pedro II, tá? Na nossa matéria, Língua Portuguesa. Lembrando a vocês que serão 20 questões de língua portuguesa, a segunda disciplina no critério de desempate, beleza? Então, isso já é comum, né? Embora a gente já saiba, não esperem uma prova fácil. Só que quando eu falo em fácil, né, quando eu uso esse termo, obviamente que cada vez mais os concursos, né, estão disputados, a gente sabe disso, mas quando eu falo fácil, na verdade estou querendo dizer para vocês não esperarem uma prova que não vá cobrar de vocês muita atenção, muita concentração, tá? Então, podem esperar aí uma prova cansativa, no sentido de textos, aquela mistura legal, bem equilibrada do texto, né? As informações, as questões cobradas em cima de um texto apresentado a vocês e a parte também gramatical, beleza? Então, provavelmente, a banca vai conseguir fazer isso, equilibrar bem entre essas 20 questões, tanto essa parte referente à análise textual e essa parte envolvendo a gramática. Tranquilo? Então, temos aqui o edital de assistente em administração, né? Assistente de administração, os itens aí que compõem esse edital. Dá para fazer um comparativo legal desse edital, que é o da classe D, com o da classe C, que é o de assistente de alunos, beleza? A base é praticamente a mesma, então as informações, as dicas que eu vou passar aqui, fiquem tranquilos que também serve caso você vá aí enfrentar a prova de assistente de alunos também. Tranquilão? Então vamos lá. Primeiro item, compreensão e interpretação de texto. Essa é uma pergunta muito frequente em sala de aula. Os alunos normalmente me questionam, professor, por que essa divisão? Por que a banca faz questão de falar em compreensão e interpretação de textos? Não é uma coisa só? As questões que envolvem o texto não são questões de interpretação? Não necessariamente, tá? Essa é a forma cotidiana que a gente usa para falar das questões, né, que envolvem o texto. Eu fiz uma prova ontem, eram 20 questões de interpretação. Quando, na verdade, deveríamos dizer o quê? 20 questões de análise textual. Depois a gente vai lá e faz essa divisão em relação à compreensão e interpretação. O que significa isso? Para você ficar atento. Compreensão textual, a compreensão de texto, né? São aquelas questões que vão trazer para vocês respostas de algo que você vai encontrar no texto. Tudo bem? Então, compreensão textual. Volta ao texto e acha sua resposta. Se o autor disse, serve como resposta. Beleza? É o lugar onde não cabem deduções, não cabem interpretações, você não pode ir além daquilo que o texto te oferece. Encontrando isso numa questão, compreensão textual. E a interpretação? A interpretação já é a resposta subentendida, já é a dedução. É você ir além do que o texto te oferece, mas tomando bastante cuidado para não cometer o quê? Extrapolações. Beleza? Então, essa é a diferença. Quem é que vai te dar essa dica sobre um e outro? O enunciado da questão. Por exemplo, você encontrou lá, de acordo com o texto, segundo o texto, no texto, questãozinha de compreensão. Beleza? Encontrou no enunciado, infere-se, deduz-se, conclui-se, depreende-se, interpretação. Vá além daquilo que o texto te oferece. Beleza? Tipos e gêneros textuais. Aqui você vai encontrar os principais tipos de texto que normalmente as bancas oferecem, né? Narração, descrição, dissertação, aí você pode ter lá uma crônica, você pode ter um poema, você pode ter uma mensagem enviada a alguém. Esse é o item 2 do edital. Norma padrão e variantes de linguísticas. Norma padrão, a nossa norma culta, a nossa gramática, né? Todas as regras, as definições que a gramática estabelece aí em relação à nossa língua. E as variantes linguísticas são aquelas influências que a língua acaba sofrendo, né? Por ser uma língua viva, passando por transformações, aquela coisa toda, adaptações, de região para região, né? De pessoa para pessoa. Então, de repente, você pode encontrar um texto em que o autor quis aproximar bastante a língua
a linguagem que ele usa naquele texto da nossa língua falada, ou da língua falada em uma determinada região do Brasil. Então ele vai cometer desvios, né? A maneira que alguém fala, você, por exemplo, nós vai, por aí vai. E de repente a questão pede a você o quê? Olha, dá uma olhada nesse texto, procura, identifica o que foge à norma padrão, tá? Devido aí a uma licença poética do autor, para ele tem essa liberdade de fazer isso no texto, e marca a opção que aponta a você como ficaria esse trecho obedecendo a norma padrão. Aí você vai lá, faz as devidas correções, né, digamos assim, e coloca aquele texto, reescreve aquele texto dentro da norma padrão, trocando esse você por você, trocando esse nós vai por nós vamos e por aí vai. Beleza? Ortografia oficial em vigor. Isso é muito importante. Esse ponto aqui é fundamental. Por quê? Quando se fala em ortografia oficial, devemos lembrar sempre que a nossa língua, né, a nossa ortografia, passou por alterações, por reformas. O novo acordo ortográfico, a reforma ortográfica. Perdemos aí, por exemplo, o trema, ok? Nas palavras originalmente de língua portuguesa, né, aportuguesadas, o trema foi abolido, permanecendo apenas em nomes estrangeiros e seus derivados, Miller, milleriano, mas as nossas palavras perderam o trema. Linguiça, frequente, sequestro. Então, a nossa língua passou por essas transformações, por essa reforma, né, por essas adaptações, e é preciso ficar atento a isso, tá? Na acentuação, palavras que recebiam acento deixaram de ter, ok? Na própria ortografia também tivemos aí algumas alterações. Então, quando se fala em ortografia oficial em vigor, fiquem atentos a essas mudanças, né? A essas novidades que apareceram aí com a reforma ortográfica. Objeto de prova, com certeza. Emprego do hífen, o acento nos ditongos abertos, o acento circunflexo em vogais dobradas, né? Veem, leem, creem. Tudo isso é importante nessa parte de ortografia. E os clássicos? Mais com i, mais sem i, uso dos porquês, beleza? Fiquem atentos sempre a isso aí quando se fala em ortografia oficial. Tranquilo? Pontuação. Pontuação a gente pode pegar aí principalmente o uso de vírgula, né? As regras para o emprego de vírgula, não separar sujeito de verbo com uma vírgula, não separar verbo de complemento com uma vírgula, no mínimo aí você vai ter duas vírgulas e entre eles, sujeito e verbo ou verbo e complemento, um outro termo da oração, pode ser um aposto, pode ser uma expressão adverbial, né? Então, regra de vírgula, essa vírgula podendo, né? Sofrer a substituição pelos travessões, pelos parênteses, isso é fundamental. Que ele colocou travessão, será que esse travessão pode sair e no lugar entrar uma vírgula? Ou vice-versa, aqui tem a vírgula, será que ele poderia colocar isso colocar no lugar o travessão? Ele vai deslocar expressões adverbiais, vai tirar aquela expressão adverbial da sua ordem direta e vai deslocar, de repente, para antes do sujeito, para antes do verbo. Você tem que saber se, ao realizar esse deslocamento, se será necessário o uso de vírgula. Tranquilo? Para pontuação, não vejo nada que venha diferente disso aí. Vírgula, travessão, beleza? O processo de comunicação e as funções da linguagem. Processo de comunicação e as funções da linguagem, você pode remeter aqui para a aula, provavelmente para o estudo que você vai fazer de análise textual. Funções da linguagem, você tem a função emotiva, a função fática, o objetivo que se deseja alcançar com aquele texto ali, te convencer de alguma coisa, te emocionar de determinada maneira, ok? Coerência e coesão textual. Coerência e coesão textual, provavelmente, numa prova objetiva, falou em coesão textual, você vai procurar todos os elementos que conectam, que interligam as ideias do texto. Os principais, daqui a pouco eu vou falar novamente deles aqui, os principais, esses aí vocês têm que estudar muito. Quando se fala em coesão textual, as conjunções. Estudem bastante as conjunções, tá? Porque quando você fala em coesão textual, essa ideia de interligar orações, de interligar trechos do seu texto, as conjunções vão desempenhar esse papel de forma muito notória, tá?
Então, estudem conjunções coordenativas, tá? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, conjunções subordinativas, você tem causais, condicionais, concessivas, temporais, proporcionais, entre outras aí. Tudo bem? E a coerência, numa prova objetiva, provavelmente vai aparecer para vocês numa questãozinha envolvendo reescritura de textos, sem alterar o sentido daquele texto, as ideias que aquele texto deseja transmitir. Ou seja, realizando essa reescritura da frase, você precisa manter a mesma linha de raciocínio, ainda que você altere um ou outro termo, beleza? Então, isso vai manter a coerência do seu texto. Além, é claro, de você eliminar qualquer opção que traga para você uma contradição dentro do texto, né? Se o texto em algum momento cair em contradição, as informações que o autor coloca, você diz que esse texto não está coerente. Tranquilo? Então, seguir uma mesma linha de raciocínio, coerência. Coesão, se você perceber que o seu texto, que as informações do seu texto estão devidamente o quê? Interligadas. Não há nenhuma frase solta, não há nenhuma ideia perdida ali no meio do texto. Tranquilo? Em frente. Estrutura morfossintática, frase, oração, períodos compostos por coordenação e subordinação. Quando a gente fala da morfossintaxe, né, você trabalha junto a ideia, a análise das classes gramaticais e, a partir dessa descoberta da classe gramatical, o emprego daquele termo, né, a função que aquele termo vai exercer dentro de uma oração. Encontrei um adjetivo. Opa, já localizei a classe gramatical. Trabalhei em cima da morfologia desse termo. Agora eu vou ver qual é a função sintática que ele está desempenhando dentro da oração. Então, qual é a função do adjetivo dentro dessa oração? Trabalhou os dois, morfossintaxe, ok? Aí você vai ter lá a frase, a oração, o período. Falamos em oração na presença do verbo, né, dentro do trecho. Períodos compostos por coordenação e subordinação. Novamente, você vai encontrar aqui, além de outras situações, você vai encontrar as conjunções, tudo bem? Orações que se ligam por conjunções coordenadas. Maria estuda e trabalha. Você está falando de um período composto por coordenação. Olha o E aí, conjunção aditiva, beleza? Período composto por subordinação. Essas orações estarão ligadas por uma conjunção subordinativa, né? Você vai ter, por exemplo, mal entrei em casa, começou a chover. Esse mal é conjunção subordinativa temporal e dando ideia de tempo, exercendo a função de advérbio da oração principal. Tranquilo? Então, falou em períodos compostos por coordenação e subordinação, lembrem-se principalmente da conjunção, ok? Para fazer essa relação aí de coordenação, orações independentes entre si, ou a subordinação, onde você vai ter uma oração principal e uma oração o quê? Subordinada a ela. Beleza? Então percebam, chegamos aqui ao item 8, percebam que naquela primeira parte, basicamente, com exceção dessa partezinha aqui de ortografia, a pontuação a gente até pode deixar, mas embora apareça também na parte gramatical, percebam que até agora, ó, só essa primeira parte aqui do edital, só referência a texto, tudo bem? Então, aquilo que eu falei lá no começo, não vai ser uma prova fácil, nenhuma prova é fácil, né? E também será aquela prova o quê? Cansativa, é o que eu espero. Um texto, 2, tá? Para você trabalhar em cima das ideias do texto, basicamente isso aqui. E quando você pensa assim, ah, legal, passei pelo texto, agora vai ficar tranquilo. Aí ele vai chegar com isso aqui, ó, que é basicamente a parte também o quê? Da morfossintaxe. Beleza? Conectivos. Falei disso aqui, né? Lá na coesão. Valores lógico-semânticos. A relação que se estabelece, né, entre trechos do seu texto, entre orações, entre períodos, quando você faz o quê? Quando você liga essas orações, esses períodos, através dos conectivos. Conjunções, tá? Principalmente as conjunções. Ah, olha só, eu coloquei aqui uma conjunção para ligar essas duas orações. Você vai precisar do valor semântico dessa conjunção para saber, por exemplo, que a relação estabelecida entre aquelas duas orações é uma relação de condição. Iremos ao cinema caso não chova. Nós temos aí a nossa primeira oração, iremos ao cinema. E a segunda, caso não chova.
Entre essas duas orações, estabelecemos uma ideia de que quem é que vai te dar essa ideia? A conjunção. Caso, conjunção condicional. Então, você estabeleceu uma relação de condição para que essa ideia aconteça. Uma coisa depende de outra para acontecer. Tranquilo? Regências, verbal e nominal. Relação de subordinação entre termos. Na verbal, a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento e o seu adjunto adverbial. Na nominal, falou em nominal, esquece o verbo. Regência de substantivos, regência de adjetivos, regência de advérbios. Aquela ideia de você verificar diante de um verbo, diante de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio, se o termo que vai acompanhar o verbo, o adjetivo, o substantivo e o advérbio, se ele necessita ou não de quê? De preposição, tá? Então, quando você fala, por exemplo, um clássico, Ana precisa. Quem precisa não precisa alguma coisa. Quem precisa, precisa de. Então, você precisa obedecer à regência do verbo precisar. Precisa de livros novos. Tranquilo? Quando se fala em regência, embora ele tenha colocado aqui, o assunto de regência, o tópico referente à regência, ele já é o pontapé, né? Ele já é aí a passagem, a movimentação que você faz para trabalhar isso aqui, ó. O uso do sinal indicativo de crase, beleza? Então, falou em crase, faça sempre essa associação com a questão da regência. Por quê? Crase. Quando você faz a junção, né? Quando você faz a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Esse é o caso mais comum. Também teremos aí a preposição a unindo-se aos pronomes, né? Aquele, aquela e aquilo, ok? Mas o mais comum, preposição a e artigo feminino a. Para você identificar a presença da preposição a, obviamente que você vai precisar ter noções de quê? De regência. E ó, tem um verbo aqui que está pedindo a preposição a. Se logo depois dessa preposição a vier uma palavra feminina que pode ser antecedida de artigo, vai ocorrer aí o quê? O fenômeno da crase. Tranquilo? Então, quando você fala, por exemplo, obedeceremos ao edital. Regência do verbo obedecer. Ele tem transitividade indireta. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, usou o verbo obedecer, ele traz consigo a preposição a. Obedeceremos ao edital. Legal. Crase nenhuma, porque edital é palavra masculina. Mas você tem o artigo masculino aí, ó, ao. Agora, eu troquei edital por lei, né? Ou por normas. Obedeceremos às normas do concurso. Olha o que aconteceu agora. Obedeceremos a preposição. Normas, palavra feminina, que pode ser antecedida de artigo. As normas do edital vieram claras. Ótimo. Se tem preposição a e tem artigo, junta os dois e fenômeno da crase. Tranquilo? Então, ao estudar a regência verbal, já puxa esse link aí no seu estudo para o emprego da crase. Beleza? Colocação pronominal. Colocação pronominal, emprego dos pronomes pessoais, né? Os oblíquos, principalmente, ou a, os e as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, ok? Cuidado também com a função sintática deles, né? Pronomes ou a, os e as substituindo o objeto direto, substituindo o predicativo. Cuidado com esse fenômeno fonético do emprego, né? Do acréscimo da letra L nos pronomes com determinados verbos terminados em R, S, Z, tudo bem? E tomem cuidado também, eu não sei se está aqui na próxima parte, deixa eu ver, que aí eu falo quando aparecer. Não, está aqui. Então vamos falar só. Falou em colocação pronominal, emprego dos pronomes pessoais, beleza? Não começar a frase com pronomes oblíquos, né? Marque a opção em que a frase atende às normas gramaticais. Aí você está tão acostumado, a gente está tão acostumado a começar a frase com pronome oblíquo, né? Que quando faz a leitura disso numa prova, acha que está certo. Me empresta um lápis, né? Nós encontraremos amanhã. Cuidado com esse começo de frase com pronome oblíquo, a norma culta não aceita, beleza? Em frente. Emprego de nomes, pronomes, conjunções, advérbios, preposições, modos e tempos verbais, emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. Aí, mais uma vez, né, ele praticamente só
ratifica, só reforça o que já vinha aparecendo em relação à morfossintaxe, ok? Embora ele fale do emprego, né? Ele pode pegar aqui a questão de concordância desses pronomes, desses advérbios, pedir a você para de fato verificar se aquele termo sublinhado na frase, na questão que ele está trazendo para você, se realmente aquilo ali é um advérbio, tá? Que a galera costuma achar aí que toda vez que encontra muito, bastante, pouco, mais, é advérbio. Cuidado, tá? Nem sempre será advérbio, depende do termo que ele está acompanhando na frase. Beleza? Formas de tratamento, os pronomes de tratamento utilizados, né? Provavelmente isso aqui vai cair para vocês lá na parte de redação oficial, que eu vou comentar daqui a pouco. Tranquilo? As conjunções, fundamental, de novo. Questõezinhas que envolvem conjunções nesse sentido aqui. A troca de uma por outra, preservando a semântica da frase, tá? Se você tem uma conjunção condicional, para você preservar o valor semântico daquela frase, você precisa fazer essa troca por outra condicional, beleza? Questãozinha clássica. Ou perguntar a você o valor semântico, mas aí já estava lá no outro item, né? Ao invés de pedir a você a troca, ela vai falar o quê? Olha, esse conector destacado, esse conectivo destacado possui valor semântico de quê? Então é fundamental que você conheça todos, né? Que você domine essa arte chamada conjunções. O valor semântico das conjunções. Tem essa ideia. O que significa dizer que está estabelecida aqui nessa frase a ideia de concessão? O que significa essa ideia temporal, essa ideia condicional? Por aí vai. Tranquilo? Emprego do pronome relativo. Fundamental. Você vai ter que trabalhar aqui em cima do emprego do pronome relativo propriamente dito. Provavelmente a questão da regência, né? Porque você precisa saber quando aplicar numa frase o qual, do qual, no qual, para o qual. E para fazer isso você precisa do domínio de quê? Da regência. Tranquilo? Você não pode dizer, por exemplo, a casa que moro é fria. Por que você não pode dizer a casa que moro? Porque quem mora, mora em. Então você vai dizer o quê? A casa em que moro. A casa na qual moro. Tranquilo? Então olha a preposição acompanhando o pronome relativo. E função sintática do pronome relativo, tá? Tua banca vai lá, sublinha para você esse pronome relativo e te pergunta qual é a função que ele está exercendo na frase, beleza? Então o pronome relativo pode exercer a função de objeto direto, função de objeto indireto, por aí vai. Tranquilo? Emprego das conjunções e das preposições. De novo, né? De novo aqui, já dentro lá da coesão, quando você fizer o estudo da coesão, provavelmente você já vai ver isso aqui, tá? O emprego da conjunção, tendo como objetivo passar a ideia que você deseja, né? Eu quero passar a ideia de finalidade. Você pode ir lá e usar a preposição para, você pode usar as conjunções finais, né? Com o objetivo de, para que, beleza? Semântica, polissemia, sinonímia, paronímia, homonímia, denotação e conotação, figuras de linguagem. Essa parte aqui da denotação e da conotação e também das figuras de linguagem, faz também essa ponte, faz esse link aí desses dois tópicos aqui, denotação e conotação, figuras de linguagem, lá para a parte de análise textual. Procure estudar isso aí junto, porque você pode encontrar, né? Olha, o autor na frase tal usou o recurso da... Aí vai aparecer para você, pleonasmo, da hipérbole, tá? Da metonímia, enfim, do eufemismo, da ironia, tá tudo aqui nas figuras de linguagem. Falou em denotação, sentido real das palavras, né? Aquilo que realmente a palavra significa dentro do nosso vocabulário. Falou em conotação, a linguagem figurada, a linguagem alegórica, né? Quando você faz aí a metáfora, que praticamente é a fonte para todas as outras figuras de linguagem. Beleza? Tranquilo? Polissemia, aquelas palavras que assumem mais de um significado dentro da nossa língua, tá? Sinonímia, sinônimos, palavras diferentes com o mesmo sentido. Paronímia, aqui você toma cuidado, tá? Falou em paronímia e homonímia, sempre rola essa confusão, tá? Por exemplo, eu pergunto às vezes em sala, pessoal,
Mal com L, mal com U. Homônimos ou parônimos? Ah, professor, parônimos. São diferentes. Tal. Rola uma confusão com isso aí, né? Então o que você tem que tomar cuidado? Já grava aí, já fica com essa dica, que aí quando você pegar pesado no estudo, você já tem essa ideia. Quando você falar em paronímia, as palavras elas não podem ter nada igual. Elas são apenas parecidas. É uma confusão que a gente acaba fazendo na hora de aplicar essa palavra, uma ou outra, numa frase. Elas são parecidas. Quando você coloca as duas lado a lado, você percebe que elas não têm nada igual. O que é esse nada igual? Nem a escrita, nem a pronúncia. Tranquilo? Absolver, absorver, ó, tudo diferente. Escrita e pronúncia diferente. Então, parônimos. São apenas parecidas. Uma confusão aí que de repente a gente faz no som, tá? Deferir, diferir, retificar, ratificar. Tudo exemplo de parônimos. A homonímia, ela já vai trazer o quê? Palavras que possuem alguma coisa igual. Alguma coisa entre essas palavras é igual. Ou a escrita, ou a pronúncia, ou os dois. É o caso do mal com L e mal com U, que eu pergunto em sala. Mal com L e mal com U, homônimos ou parônimos? Ih, peraí. A escrita é diferente. Um é com L e o outro é com U, mas o som é igual. Então, se o som é igual, você encontrou alguma coisa igual entre elas. Coloca aqui, ó, nos homônimos. Beleza? Atenção a isso, tá? Ele deixou de fora a antonímia, né? Os antônimos, palavras com ideias contrárias. Tudo bem? Então, ele pegou só sinonímia, paronímia e homonímia. O que mais? Processos de formação de palavras, prefixo e sufixo. Já vou pegar aqui também derivação e composição, né? Prefixo e sufixo, os termos que podem anteceder um radical, que podem suceder um radical, né? O prefixo, aquele termo que vem antes, sufixo, aquele termo que vem depois, ok? Então você vai ter aí, por exemplo, e na derivação e na composição, a maneira como aquela palavra, a derivação, o nome já diz, né? Palavras que derivam, você pega um radical, a partir desse radical você vai fazendo ramificações, né? Derivações de uma palavra. Pedra, pedrada, pedregulho, tranquilo? E a composição, quando você faz a junção aí de dois radicais, né? Para dar nome a alguma coisa. Girassol, passatempo, essa é a composição. Aí dentro disso, provavelmente você vai estudar aqui derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva, tranquilo? Tudo dentro desse assunto aqui, tá? Na composição, embora ele não tenha colocado aqui, e a gente pode até fazer isso também, essa associação com a parte de ortografia, é importante dar uma lida nas mudanças que ocorreram aí com o emprego do hífen, né? Para você não ficar na dúvida assim, poxa, será que passa tempo, como ele colocou aqui na prova, que ele está pedindo a resposta certa. Será que essa palavrinha aqui, passa tempo, tem hífen? Será que tinha deixou de ter? Será que passou a ter? E girassol, será que agora com essas mudanças acabou aparecendo com hífen? Como é que tá isso aí? Então dá uma lidinha nessas transformações aí, nessas mudanças, né? Para o emprego do hífen, para você não ter esse tipo de dúvida e se sentir seguro na hora de marcar uma questão. Beleza? Neologismos e estrangeirismos, palavras novas, né, que acabam aparecendo aí na nossa língua. Como eu falei, a nossa língua é uma língua viva, então ela está sujeita a isso, né, a essas criações. Isso pode aparecer em textos, tranquilo? Eu lembro que eu trabalho muito um texto em sala em que um autor, ele cria um neologismo e faz uma questão em cima disso, que ele faz a diferença entre o que é necessário e o que é desejo. Então ele vai lá e ele fala, olha, antigamente se fazia muito bem essa distinção entre as coisas que eram necessárias e as coisas que eram desejadas. Só que agora, devido a essa enxurrada de propagandas que nós temos, foi criada uma terceira categoria chamada necejos, né? Basicamente a junção aí que ele faz no texto do que é necessário e do que é desejado. Aí ele cria esse neologismo, necejos, para o texto dele. E os estrangeirismos, as palavras que a gente acaba aí usando, né, no nosso dia a dia, mas que não pertencem ao nosso vocabulário. Muito comum aí, principalmente na linguagem virtual, né, essas palavrinhas que a gente usa aí, que vem de fora, online, offline, enfim. Normas técnicas de redação oficial. Aqui eu vou chamar a sua atenção para o seguinte.
Na parte, esse tópico de redação oficial, documentos oficiais, correspondência oficial, não muda nada no entendimento da matéria, tá? Ele está aparecendo, esse item aqui, ele está aparecendo na parte de português e está aparecendo para vocês lá nos conhecimentos específicos, beleza? Então fiquem atentos, deem uma olhadinha lá na parte de conhecimentos específicos para ver de que maneira ele coloca isso aqui, tá? Mas basicamente, estudando isso aqui dentro do português, tranquilo, você vai matar a parte específica muito bem. Vendo isso acontecer, essa repetição, né, do item, qual é a minha sugestão? Qual é a minha ideia sobre isso? Por que a banca fez isso? Na parte do português, ela vai cobrar de vocês, provavelmente, a formatação dos documentos, tá? Então ela vai pegar, por exemplo, uso adequado dos pronomes de tratamento, né? Quem é que você trata, por exemplo, como Vossa Excelência? Quem é que você trata, segundo o manual de redação oficial, como Vossa Senhoria, como Vossa Santidade, Vossa Magnificência, ok? Qual é a diferença de você dizer Vossa Excelência e Sua Excelência, Vossa Excelência e Sua Senhoria, tá? Então, percebam que é uma parte mais de formatação do documento, você usar adequadamente os termos para produzir aquele documento. A maneira como você vai terminar esse documento, qual é a saudação que você faz, qual é o fecho que você utiliza para os documentos, beleza? De repente, um posicionamento de data, a depender do documento que você tenha, o alinhamento dessa data à direita, né, no canto superior, você tem essas coisas. A clareza do documento, a concisão, a economia linguística, né? Você comunica muito escrevendo pouco. Então ela pode te dar exemplos aí, pode te perguntar se aquele trecho do documento atende às normas, né, gramaticais, coisas desse tipo aparecendo para vocês, pelo menos na parte de português, na prova objetiva de português, envolvendo a redação oficial. Mas a parte de quê? De formatação do documento, tá? O documento a ser utilizado para fazer tal coisa dentro do mesmo órgão, quando a comunicação será feita entre órgãos diferentes, beleza? Agora, quando chegar na parte específica, falando disso aqui, já que ela fez essa divisão, creio eu que ela já pegue a finalidade do documento, tá? A finalidade do documento, ou seja, vai criar uma situaçãozinha para você na condição de servidor público, né, da administração pública, e vai lá e cria uma situação para você, de repente dentro mesmo do órgão onde você vai trabalhar. Olha, um pai de aluno, um aluno deseja um documento assim, 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 porque precisa apresentar na universidade, tal, tal, tal. Para tal finalidade, o documento adequado será. Então percebam que nessa parte específica ele já vai pegar a finalidade do documento, ok? Segundo o manual de redação oficial, o memorando será utilizado para... Aí vai lá e coloca para você já na parte específica. Então, dá para conciliar os dois? Dá, o estudo vai ser o mesmo. Na parte de português, provavelmente você vai encontrar a formatação do documento. Já na parte específica, é provável que você já pegue a finalidade do documento, beleza? Mas dá para estudar os dois juntos sem problema nenhum, tá? Eu ia te dar uma dica aqui. Sim. Uma dica que eu deixo para essa questão de redação oficial, para a gente fechar, é bom que você já carregue isso de agora, tá? Para que não crie dúvidas em você na hora de você estudar. Você vai encontrar muita coisa no manual de redação oficial que provavelmente, ainda mais se você já lida de alguma forma com a administração pública, com os servidores públicos, você vai ver que muita coisa você não vê no dia a dia, tá? Professor, aqui está dizendo que o manual diz que não pode usar o doutor para se referir às pessoas, mas é o que eu mais ouço quando eu entro numa repartição, quando eu entro numa delegacia, quando eu entro num tribunal, enfim. Esquece o que você vê no dia a dia, tá? Na hora que você fizer o estudo da redação oficial, leve em consideração o que está escrito no manual. É aquilo ali que vai servir para a sua prova. Se no dia a dia, se você conhece alguém que diz a você, não, olha,
Todo mundo que trabalha no tribunal tal é chamado de doutor, todo mundo é excelentíssimo senhor juiz, seja lá o que for que você ouça, né? Ou se você trabalha, se você conhece alguém que trabalhe, faz essa divisão na sua cabeça. Mundo real, esquece, não cai em prova. Qual é o mundo que cai na prova? O mundo do manual. Se o manual diz que não pode, é o que vale para a sua prova. Ah, mas lá fora, esquece o lá fora. Tranquilo? Fica essa dica aí. Beleza? Então, pessoal, sobre o nosso edital, é isso aí que eu posso falar a vocês. Estudem, mais uma vez vou reforçar isso, não será uma prova tranquila, né? Vai exigir de você muita concentração, vai ser uma prova cansativa, com certeza. 20 questões de português, dá para trabalhar bastante coisa, tá? Então, façam exercícios, ok? Façam muitos exercícios, trabalhem em cima de exercícios também, para você identificar pegadinhas, né? A nossa matéria tem essa vantagem que você... É bom que você concentre, né? Se for possível, em exercícios da própria banca. Parece que o próprio Pedro II que vai organizar. Então, se você encontrar alguma coisinha, é importante que você use. Mas o português tem essa vantagem que você consegue trabalhar os tópicos a partir de outras bancas, a partir de outros exercícios. A concordância verbal do Pedro II é a mesma concordância verbal de qualquer órgão, de qualquer concurso que você pegue. Concentre-se nos tópicos na hora de selecionar as questões e treine. Faça bastante questões, arrebentem no português, segundo o critério de desempate, então vale a pena tirar uma nota legal aí nessa matéria. Tranquilo? Beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima.